Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Saudações digitais, aqui André Jonatas, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de insights em comunicação, no episódio número 37. Hoje nós vamos ensinar você a vender. É isso aí, André, mas teu podcast não é de comunicação, rapaz. Não, mas em grande parte, comunicar é vender também. Você vende um produto, você vende um serviço, uma ideia, uma imagem, uma reputação, né? No episódio anterior, por exemplo, a gente falou sobre imagem, reputação, assessoria de imprensa lá do basquete cearense, né? Escuta lá depois desse episódio, claro. Mas hoje nós vamos dar um enfoque em marketing digital ou internet marketing. Vamos já saber a diferença também com o nosso convidado. E vamos falar do famoso, muitas vezes polêmico, muitas vezes controverso, para quem não entende, funil de vendas. Olha aí, funil de vendas é a palavra-chave de hoje. E quem vai afunilar esse assunto aqui para a gente é o consultor, professor e especialista em marketing digital / internet marketing. Bem-vindo ao SerifaCast, Luciano Farias. Olá, André, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra. O cara que me tira de casa assim, tem certas pessoas que eu não saio, eu saio fugindo, mas tem certas pessoas que mandam mensagem para mim, eu não olho nem qual é o dia, qual é a hora, qual é o local, tô dentro. André, muito obrigado assim, as pessoas que a gente conhece, assim, realmente, quem eu gosto, eu sempre lembro, que eu não gosto, eu nunca esqueço, né? É sempre assim. Isso aí, fica a dica aí, a gente tá gravando hoje num domingo à tarde, né? Domingo à tarde. Todos nós, né? Homens de família. Minha Luma tá lá em casa, minha princesa tá lá, minha pais filhinha, de família. Mas é isso aí, cara. Eu fico realmente muito honrado por ter aceitado. O Luciano foi meu professor, né? No curso que eu fiz de marketing digital. Foi um dos professores, também já acompanhei palestras dele. E sempre tem um componente de comunicação no meio, né, Luciano? Verdade, é o que nos une, o que nos uniu. Mais uma vez a gente está gravando aqui o SerifaCast no Caramelo Cowork, ao lado do Shopping Salinas, ao lado do Centro de Eventos do Ceará. Se você precisa de um lugar aí para fazer seus trabalhos, não tem estrutura em casa, vem para cá. Todo o mobiliário, toda a infraestrutura, refrigerado, cafezinho liberado. É assim, café infinito e caramelo infinito. Vou fazer até o barulhinho aqui, ó. Barulhinho do caramelo aqui, porque a gente não grava e assim. estacionamento também, que é fundamental. Fundamental. Então, assim, eu acho que é uma boa pedida aí para você que faz os seus home office, ou também que tem o seu local de trabalho, muitas vezes precisa fazer uma reunião ou alguma coisa fora do seu ambiente de trabalho, então vem aqui pro Caramelo Cowork, que é a melhor pedida da cidade de Fortaleza. Dica do YouTube dos podcasts. Aqui eu tô chamando de YouTube dos podcasts, porque lá você encontra todo tipo de podcast. Podcast que você gosta, os novos podcasts, os destaques, podcasts de diferentes tipos de tema. Eu tô falando do Ouvindo Podcast. Ouvindo Podcast é uma plataforma brasileira de podcasts e ideias, né? Nasceu em 2014 e já é um dos principais lugares para você encontrar podcasts. Lá no site deles, você encontra uma ferramenta chamada Recomende-me Algo. Tem dúvida de ouvir qual podcast você vai ouvir? Hoje eu tô na vibe meditação. Vai lá nessa ferramenta deles lá, ou manda um e-mail para eles que eles vão indicar um podcast para você no tema que você quer. São mais de 20 mil horas, dá para você dar várias voltas ao mundo aí ouvindo podcast, mais de 20 mil horas. Acessa ouvindopodcast.com.br. Então é isso aí, fique com a gente, vamos ao tema. Fala a diferença rapidamente, marketing digital e internet marketing. Vamos lá, André. Sempre quando as pessoas me procuram, pô, você não trabalha com marketing digital? Eu digo, trabalho também com isso aí também. Mas hoje eu me considero muito mais um especialista em internet marketing do que do marketing digital. O marketing digital, eu me aproprio das ferramentas do marketing digital para trazer aqui, digamos assim, para o meu métier, para o meu trabalho, tá? O marketing digital ele é mais voltado, mais para branding, como a gente estava falando. A gente utiliza as ferramentas, as redes sociais, trabalha com anúncios, trabalha com tudo aquilo ali. Mas assim, o foco é mais, enfim, entrar nesse meio digital. O meu trabalho, que está nessa área de internet marketing, ele é totalmente focado em resultado. Então, meu posicionamento é assim, eu consigo clientes para os meus clientes. Basicamente, eu faço isso todo dia. Eu estou focado em monetização. Traduzindo fazer dinheiro para os meus clientes, fazer dinheiro para quem me contrata, para que, como a gente estava falando, para eu ficar um cara barato. Porque até me contratar eu sou caro, até eu dar algum resultado para o meu cliente eu sou caro. Quando eu começar a dar resultado eu sou barato. Então assim, meu objetivo é ficar de graça para esses caras. Após a gente entender um pouco essa diferença,
Ninguém é para se sentir ofendido, né? Cada um vai trabalhar da sua forma. E o marketing digital também ele tem que começar a buscar, e muitos já estão procurando, a buscar ser mais resultado, né? E não só planejamento de posts nas redes sociais. Uma aluna minha, só para completar isso, uma vez ela chegou, professor, eu tô aqui trabalhando com rede social, tô ganhando aqui R$800 por mês e tal. Eu disse, quais que você tá fazendo? Não, bota 3 postagens. Ixi, Maria, tu tá ganhando muito, hein? Quase que ela me bate na mesma hora. Disse assim, mas pai, por quê, professor? Dá muito trabalho criar aquilo ali. Disse, cara, você tá botando 3 postagens pra rede social, você não está impulsionando, você não está investindo em anúncio, você não tem uma estratégia por trás daquilo ali, você não está, não está trazendo um cliente novo para esse teu cliente, você está sendo cara. Você tem que fazer uma estratégia que aquela tua postagem vai gerar uma venda ali no final. Ou gere uma venda, ou pelo menos inicie um processo de venda lá no final. Você devia ter perguntado, você está trazendo R$800 com seus posts? Pelo menos isso, né? Se pelo não menos tiver, isso. Tá no 0 a 0. É. Partindo aqui para o funil de vendas, Luciano. Onde surgiu, quem criou e para que serve? Para que é utilizado? Os malditos americanos, né? Sempre eles, né? Bom, benditos, no caso. Benditos, ele pra mim é benditos, né? Muita gente hoje em dia, André, tá nessa coisa, porque o marketing digital se popularizou tanto, né? Tanto que eu tô aqui no meio de um podcast de comunicação, mas a gente trabalha hoje muito comunicação, tanto que nas faculdades, quando eu chego assim, vou dar aula aqui no MBA, alguma coisa, eu digo assim, pessoal, quem é que é jornalista aqui? Quando um monte de jornalista levanta o braço, eu digo assim, amo vocês, eu tô atrás de vocês. Porque hoje a gente do digital, a gente procura muito jornalista, porque a gente precisa de pessoas que gerem conteúdo de qualidade. E nada melhor do que um jornalista para escrever bem. Essa história do funil de vendas se popularizou muito com o digital, como eu estava falando, e todo mundo pensa que isso é coisa advinda dos meios eletrônicos, né? Não. O funil, classificado funil de vendas, ele veio lá do século XIX. Tinha um cara lá chamado Elias Lewis. Ele criou uma estrutura que era a jornada do consumidor num processo de vendas. Ele tentava identificar cada ponto que esse cara estava interagindo com uma determinada marca e tentava entender como é que havia acontecido uma venda ali. E por que a gente chama isso de funil de vendas? Por uma razão muito simples. O desenho é parecido com um funil. Você que está nos escutando agora, imagina o desenho do funil. Ele tem uma boca mais larga em cima e embaixo uma boca mais fininha. É exatamente isso. O topo de um funil, são aquelas pessoas que não conhecem basicamente nossa marca, que não nos conhecem. A gente tem que, ao invés de chegar logo querendo vender, a gente tem que chegar devagarzinho. A gente vai falar muito sobre isso ainda hoje. E aí, depois de várias etapas, lá embaixo, naquele gargalozinho mais fininho, saem as vendas. Então, de uma quantidade X de pessoas que entram no topo do nosso funil, uma pequena parte a gente converte, que a gente chama de vender, que a gente vende, né? E a gente chama de converter. Bem, enfim, basicamente é isso. Ele não tinha o digital no seu DNA, mas a presença do digital ajudou demais, por uma simples razão. O funil, a gente também vai falar isso hoje, porque é uma das coisas, uma das maravilhas do funil, é que a gente consegue fazer venda, a gente consegue fazer interação, basicamente um marketing 1 para 1, de forma quase que 100% automatizada. Então, é como se você tivesse um batalhão de vendedores trabalhando para você, 24 horas por dia, convencendo, falando para os clientes por que sua marca é melhor do que seu concorrente, enfim, daí a popularidade dos funis de venda. Luciano, uma das coisas, um dos pontos do funil de venda é a questão da automatização, né? Em várias etapas do funil de vendas há algum tipo de automatização. Ou seja, uma ação que gera uma reação automática, geralmente relacionada ao e-mail ou ao celular da pessoa que está ali sendo o público-alvo, né? Digamos assim. Quais as vantagens e cuidados dessa automatização para que a gente não seja surpreendido com a crise de imagem, ou seja, uma marca, uma empresa ou uma ação que está sendo invasiva? André, essa pergunta é super interessante. Muitas vezes eu sou confrontado ou pelos meus clientes, ou por alunos, ou a gente está sentado às vezes numa mesa, com os amigos, numa festa, alguma coisa. Aí a pessoa diz assim, pô, Luciano, quer dizer que vocês mandam um monte de e-mail, criam aquelas páginas longas, aqueles e-mails longos. Isso não é chato, não? Eu costumo dizer, não existe e-mail longo, existe e-mail chato, existe e-mail que não é relevante para a pessoa. Eu estou agora numa fase, a Gisele, que não esteja me escutando agora, mas ela vai me escutar quando tiver ao ar o nosso podcast aqui. Eu estou na fase agora de Everest. Minha coisa agora, eu estou meio obcecado por tudo que relaciona-se ao Everest, acho que eu estou querendo escalar. E aí, eu peguei um livro que rapaz, esqueci o nome, No Ar Rarefeito, se não me engano, o título dele em português. Eu baixei lá ele em inglês, enfim. E esse título, cara, eu comecei a devorar de um jeito. Às vezes a minha esposa,
ela tá lá deitada na cama, né? E quando vê, eu tô lá lendo o livro no celular ou no tablet, não sei o quê. E assim, tu não para de ler, não. Não consigo parar de ler. Então, assim, não existe texto longo, não existe. Existe aquela coisa que não é relevante para a tua audiência. Então, assim, o grande problema é quando você vai trabalhar uma questão dessa de um funil de vendas, você não determina exatamente quem é a tua audiência, quem é o teu cliente ideal, e tu passa a empurrar a goela abaixo de todo mundo textos que não são relevantes, e-mails que não são relevantes. Então, essa automação, o cara começa a receber uma mensagem na caixa de entrada dele, ou uma mensagem no WhatsApp, enfim, uma mensagem no chat do Facebook, que a gente também trabalha e-mail hoje por ali, e mensagens que não são relevantes. Isso acaba queimando o filme, como a gente chama popularmente. Além do conteúdo relevante, a lista que você formou, o tráfego de lista que você formou, tem que ser relevante, né? Tem que ser pessoas que se interessem por aquele conteúdo. Do contrário, o risco de você ser inoportuno é muito maior. Né? Então assim, aquela história, né? Pau que nasce torto nunca se direita. Então, você no começo de qualquer funil de vendas, as etapas, inclusive é interessante também você perguntar isso, porque a maioria dos trabalhos de consultoria que eu faço, o cliente já quer logo ir para action, né? Quer logo botar a coisa no alto. Não, vamos aqui, lápis e papel na mão, vamos entender que é seu cliente ideal, vamos entender quais são as dores dessa pessoa, vamos entender o que é que ele quer, vamos entender o que é que ele quer ouvir. E vamos ver se você tem uma solução verdadeira para aquilo que ele quer ouvir. Porque também não adianta criar falsas ilusões de que você vai ajudar a pessoa só porque você domina uma estratégia de sabe escrever bem, gatilhos mentais, sabe automatizar um funil. Você vai se queimar em larga escala. São várias etapas, né? O funil de vendas, ele é possível de ser feito, de ser compreendido por um profissional de marketing digital, de internet marketing, né, como você diz, mas ele assim, são várias etapas. Precisa de realmente uma profissionalização, conhecimento em ferramentas, né? Não é só saber escrever bem, não é só conhecer ferramentas, não é só querer, né? Também precisa você ter um tempo. Mas eu queria perguntar para ti, Luciano, em relação à expectativa, né? Quais são os principais erros de quem quer contratar um funil de vendas, no sentido de querer uma venda fácil, de querer pouco trabalho e muito dinheiro sem esforço, né? Quais são os principais erros de quem quer contratar um funil de vendas? Tá. Só para complementar o que você falou e das etapas, deixa eu citar. Basicamente, existem vários tipos de funil. O pessoal chama funil de vendas, funil de conversão, funil de aquisição. Mas basicamente um funil ele é dividido em 4 etapas. É um modelo chamado AIDA, né? Se a gente falar em português, né? A de awareness, ou seja, conhecimento. A pessoa no topo do funil, que a gente chama, que é aquela boca mais larga do funil, é quando as pessoas vão tomar conhecimento de você. Nesse momento, você não deve vender nada. Você deve provar que você é relevante para aquela audiência, você deve mostrar para eles que você tem alguma solução que vai interessar para eles. E geralmente, no topo do funil, a gente não fala de venda, a gente basicamente entrega conteúdo gratuito. Depois, quando você já conseguiu a atenção dela, tem o I, né, que é de interest, que é de interesse. Então você já tem o interesse da pessoa, então você já começa a ter uma conversa um pouco mais profunda sobre o tema que você falou no topo do funil. Depois desire, que é desejo em inglês, e aí você vai começar a despertar o desejo da pessoa em algo que você tem. Diz, olha, puxa vida, então vamos lá, um exemplo de um funil, vamos supor que você trabalha com parar de fumar, sabe? Você tem alguma solução para parar de fumar. Então, no começo, você disse assim, poxa vida, eu parei de fumar, escuta aqui um podcast que eu gravei contando como é que eu parei de fumar e tal, usei um método novo e tal, e as pessoas que vão começar, você tem um interesse naquele assunto. E aí, nesse mesmo podcast, aproveitando a nossa deixa aqui, você vai dizer, olha, sabia que existem formas de você parar de fumar hoje? Você pode utilizar um método que seja diferente de tudo que você já tentou hoje, não é adesivo, não é hipnotismo, não é nada disso que você já... Enfim, você já tem atenção na pessoa, você começa a falar. E aí você gera interesse, eu tenho um produto e eu vou vender esse treinamento, essa consultoria, seja lá como, tem algumas vagas, enfim... E a pessoa gera interesse. E a última fase, que é a action, que é a ação, você vai fazer a pessoa comprar. E vai dizer, então eu preciso que você compre. Quando a gente estuda publicidade, né, os nossos professores sempre ensinam um negócio chamado call to action, que é a chamada para ação. Então é compre, ligue, peça. E a gente precisa falar isso para as pessoas. Então é o famoso compre agora. Entendi. Agora você falou dos erros, né? Você me perguntou dos erros. Erro número 1, cara, fazer muita etapa. Basicamente, todo começo de funil a gente tem que pegar um contato do usuário. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser um contato lá no Facebook. E às vezes eu vejo o formulário, o cara quer saber nome, telefone, e-mail, WhatsApp, tamanho do pé, cor dos olhos, nome da mãe, nome do pai. Cara,
você já estragou o teu funil de vendas. Teu funil de vendas não vai funcionar. Se no primeiro momento do teu funil tu já pega muitas informações, muitos dados, você já está comprometendo o teu processo de vendas. Então, esquece isso. Outra coisa que é um erro básico que eu vejo de pessoas que trabalham com funil de vendas. Luciano, eu tentei aqui, não deu certo. Como é que você fez? Não, eu fiz aqui uns anúncios e tal. Tinham quantas pessoas no seu funil? Tinham 57. Cara, no mínimo, eu preciso de pelo menos 100 pessoas lá dentro para tentar começar a gerar alguma venda. Então, assim, 57 pessoas, você não começou a trabalhar funil de vendas. Você colocou algumas pessoas lá dentro. Então, isso não é. Outra coisa também, outro erro básico que as pessoas insistem, todo dia eu vejo, é porque a gente fica com... Tem a audição seletiva, eu fico com visão seletiva, né, para isso. É quando você faz um funil e o cara não cria conteúdo compartilhável. O que diabos é o conteúdo não compartilhável? O conteúdo não compartilhável é aquele que o cara está entregando um conteúdo, que a pessoa consome aquilo ali, ela acha aquilo ali legal e tal, mas ela acha que teu conteúdo ele é muito venda ou ele é pouco relevante, ela não sente vontade de compartilhar. O melhor de um funil de vendas é quando a tua própria audiência ela compartilha. Eu faço analogia, grosso modo, aos times de futebol, né? Você vê torcida. Os caras da torcida não ganham um centavo. O time ali, eu sou ferrinho, né? Meu time aqui passou quanto tempo sem ganhar? Aí, parabéns. Agora eu sou campeão brasileiro. Agora respeita aí. Muito então, assim, a gente passa anos torcendo, compra camisa, compra tudo, a gente não ganha um centavo. Mas a gente diz pra todo mundo, a gente bota a camisa no filho, a gente compartilha aquela nossa vontade, aquele nosso desejo, aquela nossa paixão. Então, a mesma coisa, você deve gerar um conteúdo que seja compartilhável. Outro erro também básico, e esse é engraçado, principalmente para o pessoal que não tem costume de vender. Jornalistas, meus amigos jornalistas, que é tudo no mundo menos vender, né, André? O cara tem que fazer uma reportagem que ela tem ali um caráter, que você, né, seja uma coisa... Enfim, é ter medo de vender. Quando você pensa no funil de vendas... Só fazer um parênteses aqui. Quando eu sou jornalista, né? Passei 10 anos em redação. E aí, com mais ou menos 7 anos de redação, comecei a me interessar por marketing digital, que foi quando eu conheci o Luciano. Fiz um MBA em marketing digital. E eu tinha certeza absoluta naquele momento. Inclusive, a primeira aula, e a primeira coisa que o professor falou, o W. Gabriel, fez a abertura à aula magna e na Faculdade Farias Brito, paga nós. Aí, lá na aula de abertura, tem algum jornalista aqui? Ele perguntou. Mesma coisa que você fez. Mesma coisa, Mitão, Gabriel Mitão, viu? Tem um jornalista aí? Era eu só, né? Ó, a profissão mais empreendedora para o marketing digital é o jornalista. Porque conteúdo é a alma de qualquer negócio. Mesmo que você vá para uma estratégia só de venda, se você não tiver inicialmente um conteúdo para se relacionar. Então, assim, jornalistas, mais uma vez, já disse isso várias vezes, não vou me cansar. Se interessem por venda. Não é que você vai ser vendedor, mas até a matéria que você está escrevendo, tem uma hora que você vai falar para o seu editor, para as pessoas da reunião de pauta final, você vai ter que vender sua matéria. Lá você vai argumentar por que a sua matéria é boa. Então, isso é venda também. Então, interesse por vendas. Não necessariamente você vai vender sapato, produto, serviço, mas uma ideia, no mínimo, você já vende. E só uma dica, viu, André? Aproveitando sua deixa, você que é jornalista, que está nos escutando nesse exato instante, invista num negócio chamado copyright. Copyright você vai procurar no Google agora. C-O-P-Y Writing. R-I-G-H-T-I-N-G. Copywriting. Copywriting é o que a gente precisa muito no internet marketing, é a habilidade de você escrever textos persuasivos, saber criar textos para a gente colocar nesses funis de venda, trabalhar gatilhos mentais. Hoje em dia, se você é especialista nisso, não vai faltar trabalho para você. Então, assim, às vezes eu vejo muito amigo meu jornalista, os caras estão numa situação, tem gente que está morando fora, desistindo de carreira e tal. Não desista, aguente firme e forte. Porque essa questão de copyright é mais uma das vertentes. Estou dizendo que todo jornalista precisa trabalhar nisso, mas é um excelente nicho. Tem muito dinheiro circulando hoje em dia nisso e tem pouquíssima mão de obra qualificada nessa área. Então, qualifique-se nisso. Copywriting. Anota aí, depois manda o currículo para mim. luciano@lucianofarias.com.br. Manda lá. Gerando negócios mais uma vez aqui o SerifaCast. Você estava falando aí no terceiro erro, né? Que é ter medo de vender. Exatamente. Então, você não pode ter medo de vender. Obviamente, você não deve ser um cara só vendendo, mas também você não pode ser só o cara bonzinho que fica só mandando um conteúdo. Outra coisa é não medir, não testar, ou seja, você bota um funil e não mede, não vê quanto... cara, investi X mil reais aqui, voltou quanto? Uma palavrinha, um parâmetro básico é o chamado ROI, né? O retorno do investimento. Tudo que a gente coloca hoje, meus clientes, eu e meus clientes, tudo tem que dar retorno. Então, assim, ninguém chama de, vai gastar quanto? Gastar é uma heresia no nosso meio. É investir. Vai investir quanto em marketing? Quanto em marketing digital? Quanto é que você tem? É a primeira pergunta que eu faço. Você tem quanto para investir? Se o cara diz que não tem
verba, eu digo assim, eu passo esse trabalho para outro, para quem quiser estiver começando, porque realmente eu preciso de o cara que tem um pouco o básico do básico do básico para a gente tocar um projeto desse para dar muito dinheiro para ele. E por último, também é muito legal, cara, a gente passa todo dia fazendo lead, criando lista de e-mail, lista de WhatsApp, lista de Facebook, lista de tudo que você possa imaginar. E aí, isso dá resultado. Isso a gente começa a vender para essas listas. E o que eu vejo um erro grande é o cara que faz uma base de e-mail, o cara tem 50 mil e-mails e ignora aqueles e-mails. O negócio ele quer só vender para lista nova, lista nova, lista nova. Eu estava falando aqui para o André um exemplo aqui de um cliente que a gente pegou, tinha uma lista muito grande, tinha lá 50 mil, 60 mil usuários lá dentro. Desses 30 e poucos mil que estavam realmente mais quentes, estavam mais interagindo com ele. E esse cara simplesmente não vendia para essa lista e a gente fez um trabalho. E basicamente em uma semana foi um número aqui, que eu não vou também ficar falando isso aqui, porque parece conversa de pescador, né, André? Mas assim, o André sabe do número e enfim, é uma coisa que o cliente ficou louco. E na outra semana repetia aquele processo, o cara não investiu nada e fez um resultado fantástico, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas basicamente seriam esses erros. Certo. Você falou aí a questão a gente falou da lista qualificada, conteúdo qualificado. Vamos falar de lista. Tudo começa numa lista, né? Como essa lista, o que é essa fonte de tráfego, né? Como é que a gente desenvolve essa fonte de tráfego? Todo mundo que está escutando a gente aqui agora, todos vocês que estão escutando, não sei que ano, que dia, porque isso aqui fica ad eterno, né, André? Ad eterno. Então, assim, eu espero que essa mensagem, se você está escutando Bem-vindo à Resistência, não seja aquela mensagem do Exterminador. Eu espero que você vai escutar o que eu vou falar agora. Escute isso o mais rápido possível, tá? Se você não estiver fazendo uma lista hoje, você vai se arrepender profundamente disso daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vou repetir. Se você não começar a fazer uma lista hoje, eu vou explicar que lista é essa, como é que a gente faz, você se arrependerá. Odeio falar isso, mas assim, parece que você está profetizando a coisa do mal, né? Mas para o seu negócio, você vai se arrepender profundamente de não ter começado isso hoje. O que é essa lista? Uma lista, basicamente, não é aquela newsletter que a gente entra no site e vê lá, assine nossa newsletter, não tem nada a ver com isso aí, tá? Uma lista, todo mundo que está escutando agora, se você tem uma escola, se você tem um produto, se você é coach, você tem uma consultoria, se você vende qualquer coisa, você tem que, no primeiro dia de trabalho da sua empresa, começar a coletar leads. O que é um lead? Lead é um contato, pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser um WhatsApp. Por que isso? Por que isso é importante? Porque quando a gente começa a interagir com essa lista, quando a gente começa a conversar com essa lista, quando a gente começa a entregar conteúdo de qualidade para essa lista, a gente trabalha na cabeça dela um sentimento muito bacana, chama-se reciprocidade. Por que eu estou com o André aqui? O André é um parceiraço meu e é um cara que eu não consigo dizer não para ele. Então, assim, o André me chama, eu disse assim, eu vou. Onde é que a gente vai? André, estou lá dentro. Chama-se reciprocidade isso, porque o André já me ajudou em algumas oportunidades e eu vou ajudar o André sempre que ele precisar de mim. Então, assim, quando a gente se relaciona com essa lista, é muito mais fácil a gente vender para uma lista que a gente tem relacionamento do que para alguém que a gente não tem. O custo de aquisição de um cliente novo é altíssimo. E o legal é você vender para a mesma lista para o resto da vida. Esse cliente que eu falei para o André aqui, que estava lá com a lista e não vendia, cara, enfim, o André viu lá o número, ele está morto de feliz, porque ele não tinha nada, ele não estava monetizando a pessoa que ele tinha relacionamento. Apenas um disparo de e-mail, ele fez uma quantidade de... Certo, você estava falando que uma das formas é você se relacionando ao longo do tempo e criando leads e lista. Mas imagina que uma pessoa quer começar agora um processo de funil, uma venda na internet, ele não tem lista. Quais são as opções para ter lista em curto prazo? Tá. Primeira coisa, você tem que, de novo, você tem que fazer um negócio chamado, você vai procurar na internet algo que se diga assim, avatar, cliente ideal, mapa da empatia. Você vai descobrir quem é o teu cliente ideal. Você vai ver que procurando na internet você vai encontrar diversos modelos que vão te ajudar a criar esse cliente ideal. O teu cliente ideal é diferente do público-alvo. O público-alvo é coisa de serial killer, né? O cara que vai ali, meu público-alvo é aquilo ali, vou matar aquele cara lá. Não. O teu cliente ideal, você vai dizer, meu cliente ideal é o André tem tantos anos, o André tem um carro assim, o André mora aqui, ele tem os seguintes hábitos, ele escuta isso, ele compra esse livro. Quando a gente desenha o nosso cliente ideal, e aí no cliente ideal a gente coloca um negócio super importante, quais são as dores, quais são as necessidades, o que é que esse cara está querendo. E quando a gente começa a colocar esse texto nos e-mails, no nosso relacionamento, o cara diz assim, opa,
esse e-mail é para mim, opa, esse conteúdo é para mim. E ele vai te dar atenção. Quando ele te dá atenção, pronto, você já abriu a porta pro vampiro. Agora é só seguir o baile que em um momento você vai vender para ele. Então, assim, você entrega conteúdo relevante. Qual o tipo de conteúdo relevante? Você pode entregar um conteúdo, um e-book, uma aula, um podcast como esse, um infográfico, que é uma representação gráfica de alguma informação, enfim. Existem sites para você adquirir lista? Como é que você adquire boa lista? pergunta. Todo mundo pergunta isso pra gente. Luciano, eu posso comprar logo uma lista? Claro que não. Por quê? O André me perguntou de propósito, que ele sabe que essa pergunta é que todo mundo faz pra gente. Claro que não. Quando você compra lista, existem vários problemas ao comprar lista. Primeiro, é uma lista heterogênea, ela não é do seu cliente ideal, ela não entrou na sua lista. Tem muito fake. Tem fake. Ela não entrou na tua lista porque ela recebeu algo, ela não tem aquele sentimento de reciprocidade. Eu então, perguntei isso porque eu senti os ouvintes perguntando aqui, então pronto, tirar da sua dúvida, não compre lista. Pela hoxa, não faz isso. Não compre seguidores, não compre lista. Seguidores é outro crime, é outro crime. A gente pode falar de seguidores aqui em um outro podcast, a gente fala, vou ensinar pra vocês como é que vocês conseguem 100 mil seguidores, mas não compra, pelo amor de Deus. Então não tem jeito, é relacionamento. Então você faz lista entregando conteúdo que as pessoas gostam. O André tá fazendo lista hoje, entregando podcast. Eu faço conteúdo com meus clientes, entregando todo tipo de conteúdo que a gente possa imaginar. Aulas, geralmente aula. O melhor de tudo é aula. Você falou em conteúdo, aí eu quero entrar nesse detalhe. Só mais um complemento, viu, André? Eu falei muito de e-mail, tá? Mas olha, não esquece. Hoje eu faço muito lista de WhatsApp. Funciona muito, é muito simples, tá? E não é mandar aquela... Ei, compra meu produto. Não é assim, não é desse jeito. Tá errado, tá? Mas enfim. Faço lista de WhatsApp e lista de Facebook, lista dos bots, são aqueles robozinhos, as automações do Facebook estão dando muito resultado pra gente. É só pra deixar bem claro que, assim, é um relacionamento, certo? E você tem as técnicas e as formas de você não ser inoportuno. Que a primeira coisa que se pensa, vou deixar meu e-mail para receber um monte de coisa. Isso. Se for uma coisa que você gosta, você vai deixar o seu e-mail, com certeza. Então, a dica que eu dou é a seguinte, imagina na hora que você for pegar o e-mail do cara, imagina que você tá dando uma cédula de R$50 para ele vai te dar uma cédula de R$10. Ele só vai dar o e-mail dele que vale R$10 se ele receber uma cédula de R$50 em troca. Então, essa troca tem que ser algo muito relevante para a tua audiência. E ele entrega o e-mail, ele entrega o WhatsApp, ele entrega tudo. Você já fez o gancho com o próximo tópico, que é a questão de conteúdo, né? Qual é o valor da produção de conteúdo num funil de vendas? Tá. Isso aí depende da quantidade de profissionais envolvidos. Sempre quando eu vou começar algum projeto, já falei aqui agora há pouco, eu pergunto, quanto é que você tem para investir em tráfego pago, em anúncios? Você tem equipe? Porque é o seguinte, André, essa questão, um erro também, eu acho que eu acabei passando ali batido, é o cara querer fazer tudo sozinho. Não dá. Se você vai criar um funil de vendas... funil de vendas é um mecanismo que eu costumo dizer assim, hoje eu consigo ganhar dinheiro dormindo, mas eu passei várias noites em claro para aprender a ganhar dinheiro dormindo. Então, assim, passei muito tempo para entender a mecânica dessa coisa, para fazer isso acontecer. E hoje eu consigo fazer. Só que, se você quiser fazer isso sozinho, você vai demorar um tempo também. Por quê? É produção de conteúdo, é criação das automações, é criação dos anúncios. E você que está me escutando, você não é bom em tudo. Eu não sou bom em tudo, o André não é bom em tudo. Então a gente precisa se cercar dos melhores profissionais. Estou falando muito em questão de automação, bots, né, e-mail marketing, mensagens automáticas. Isso faz parte do relacionamento, mas também entra o relacionamento humano, né, no funil de vendas. Em que momento entra o relacionamento humano e qual a importância dele? Ele é a parte mais importante, sabe? Eu costumo dizer que, vamos supor que você tem uma empresa, tá? Você tem uma marca X, PTO qualquer. Aí o cara bota lá, assine a newsletter e conheça a nossa empresa. Tudo errado. Tudo errado. Se você tem uma empresa, primeiro, remove aquela opção, assine nossa newsletter. Ninguém gosta de sua newsletter. Se você tem uma empresa que ensina, de novo, a parar de fumar, não bota assim, assine a newsletter, bota assim, aprenda uma estratégia e veja como você pode deixar de fumar em um mês. Pronto. Estou citando um exemplo se você possa fazer isso. Então, ao invés de assinar a newsletter, baixe o material, assista essa aula, deixe seu e-mail, eu vou te ensinar como é que faz isso. Então, é diferente, tá? Outra coisa, PJ não fala pela empresa. Quem fala pela empresa é a PF, não é a Polícia Federal, é a pessoa física, tá? O que é que eu estou querendo dizer? Se você tem uma empresa,
Não é assim, a diretoria, não é a diretoria que vai falar, tem que ser alguém, cara, tem que ser o presidente, tem que ser alguém que dê a cara naquela empresa. Então, esse relacionamento pessoal é que vende. As marcas não vendem nada, quem vende são as pessoas. Então, hoje em dia o segredo é, apareça, meu amigo, você vai ter que ter uma habilidade ou de falar ou de aparecer no vídeo. Se você não tem isso, você vai ter que ter alguém na sua empresa que faça isso, senão... A personalização do e-mail, do contato, da mensagem é importante. Muitas empresas até criam personas para fazer isso. Eu não gosto. Elas criam personagens, cria o João, que vai responder os e-mails. Mas tem que ficar claro que é um personagem que... Se ficar, é isso que eu ia dizer. Desde que fique claro, beleza. O Google está testando um sistema agora. O Google está testando um sistema agora que você fala, liga, Google, reserva aí no restaurante tal, uma mesa às 8 horas. E eles fizeram uns testes e o robozinho ligava para lá e fazia todo o processo de venda e terminava e deu uma maior polêmica. Porque a mensagem não dizia que aquilo era um robô. Então hoje o Google já mudou e diz, olha, isso aqui é uma mensagem automatizada do Google e tarará e tarará. Então assim, se você fizer desse jeito, pode. Porque senão você vai estar enganando, né? Exatamente. E também assim, é uma questão, eu acho que eu vou fazer uma premonição aqui. Daqui uns dias vai ter um código de ética para relação de robôs e seres humanos. Não tô falando de robôs Terminador do Futuro, não. Os robôs que já existem. Já que eles a gente chegam. Já eles chegam. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, não. É outro podcast. Eles chegam no fecho com robô, não. Mas aqui, esses que a gente se relaciona já no dia a dia, já existem. Muitos deles a gente nem sabe, mas se relaciona, né? Os bots de Facebook, por exemplo. Provavelmente, quem vai fazer essa mentoria é o ser humano, mas vai ter um código de ética, porque nós estamos chegando em situações que eu tô falando com o robô sem saber que é robô. É verdade. Então quem criou aquele robô vai ter que se popularizou, a inteligência artificial está se popularizando e ela literalmente chegou à mesa de bar, como a gente chama, e as pessoas... Tema para um outro podcast. Tema para outro podcast, como eu falei. Você falou que tem vários tipos de funil, né? Citou que basicamente, se pudesse resumir em um, mas um deles, logo de cara, em pouco tempo você já vende alguma coisa barata, né, que seja o primeiro passo para relacionamento. Qual o objetivo e por que um produto tem que ser esse produto mais barato? Eu fiquei famoso aqui alguns anos atrás, que eu apresentei para audiência, palestrei muito em evento, gravei vídeos, enfim, virei um pouco de referência nessa estratégia que você está falando. Tem um nome em inglês, chama-se Tripwire, é uma palavra que vem do inglês, é como se fosse um gatilho. Esse produto gatilho que a gente chama, qual o objetivo dele? É assim, quando você vai vender algo para um cliente novo, você tem uma determinada barreira. Depois que o cara passa o cartão de crédito, ele aumenta em 10 vezes, você aumenta em 10 vezes a chance daquele cara comprar de você novamente. Então foi criada uma estratégia de oferecer um produto cujo preço é baixo, mas o valor percebido é alto. O cara passa o cartão de crédito, ele compra aquilo ali, e aí a dopamina que toma conta dele, agora vamos entrar um pouco de neuromarketing, a dopamina. Dopamina é a substância... Não quero me meter nisso, tá? Mas eu vou falar assim... não quero entrar nisso, não sou especialista nessa área, mas eu quero só tentar assim, explicar de uma forma bem simples como é que funciona. A dopamina é a substância que ela é liberada no nosso organismo quando a gente beija, quando a gente usa drogas... Por isso que chama usuário de internet, usuário de internet ou usuário de drogas. É a única expressão que usa para droga e para internet. Quando você compra algo barato e quando você compra algo extremamente barato. Essa dopamina ela é soltada no teu organismo e você tem uma sensação de prazer. E isso te deixa assim... Dopado, literalmente. Então, o que é que a gente faz? Nosso objetivo é jogar a dopamina no corpo da pessoa e naquele exato instante que ela compra algo que o valor, de novo, o preço que ela está pagando é muito abaixo do valor que ela percebe, e assim que ela paga aquilo ali, a gente faz um negocinho chamado de um upsell. O que é um upsell? Eu digo assim, amigo, acabei de te dar aquele carro 0 km por R$10, você quer adquirir o seguro dele por R$50 mil? Tô brincando aqui, mas assim, eu ofereço um outro produto que tem alguma relação com aquilo que eu acabei de dar para ela por um precinho barato, e uma boa parte das pessoas compra aquilo ali. Então, quando a gente soma aquelas pessoas, percentual de pessoas que compraram os dois produtos, o meu ROI, o meu retorno vai lá para cima. Então é fantástico isso. A gente não tá querendo drogar ninguém não, viu? Pelo amor de Deus, eu fiz uma analogia aí só por causa da dopamina. A questão de vender um produto barato é para iniciar esse relacionamento de venda, né? É uma primeira barreira. Facilitar a venda, porque depois que o cara passou o cartão de crédito, já era.
Beleza, aí você falou um termo que eu queria que você explicasse a diferença de upsell para downsell. Upsell assim, quando eu aconselho todo mundo tá me escutando aqui agora. Amigo, quando você vender algo no teu funil de vendas, vendeu. Imediatamente ofereça o famoso upsell. Upsell é você tentar oferecer algo a mais, geralmente com valor um pouco acima, para aquela mesma venda. O produto principal? Do produto principal. Por exemplo, você vai no McDonald's. Quando eu não vou mais, né? Porque agora eu sou um cara fit e tal, Tá enfim. certo. Eu sei. Mas quando a gente vai no McDonald's, a gente chega lá, a gente compra a promoção lá do Big Mac, a primeira coisa que a menina pergunta quer a batata grande, quer o refrigerante grande. Aquele upsell, ele aumenta a margem de lucro do Big Mac em um percentual. Eu tinha até esse número aqui, não vou lembrar aqui ele agora. Mas aumenta assim absurdamente. Então é essa venda além... Venda além, que não é venda casada. Que é diferente, exatamente, de venda casada. Venda É. casada você compra e não sabe que tá vindo duas coisas e tá pagando por um. Nesse Exatamente. caso, está oferecendo uma batata a mais e geralmente você aceita, você não tava pensando, mas, porra, R$1 a mais? Basta oferecer. Eu digo para você, ofereça. Uma boa parte das pessoas acaba comprando aquilo ali. Isso é o upsell. Esse é o upsell. Porque como é que a gente faz? Então, quando a pessoa tá lá, eu ofereci um produto, preço baratinho, valor alto, eu digo, ó, você quer isso aqui agora? Isso aqui é bacana e tal para você, não sei o quê. Beleza, uma parte vai comprar. E para aquelas pessoas que não compraram, eu faço um downsell. Geralmente, ou ofereço um produto cujo preço é menor, ou então para aquelas pessoas que não compraram o meu produto principal, eu ofereço um parcelamento. Então, a gente conseguiu o nosso tráfego, temos o nosso público-alvo, nossos possíveis clientes relevantes. Que a gente chama de, né, prospect, a gente chama de suspect. São suspeitos, não são os prospects, né? Então são aquelas pessoas que talvez vão comprar. Nós já começamos o relacionamento, aí o e-mail marketing, ou por alguma ferramenta de WhatsApp, e nós já oferecemos a primeira possibilidade de venda, que foi um produto mais barato, né? Isso. E automaticamente já fizemos o upsell, né? Mas muitos não compram, né? E, aliás, a maioria. Você tem qual o percentual? Qual o índice? Nós falhamos 98% das vezes. 2% é a conversão. 2% é a conversão. Então, assim, puxa vida, Luciano, o que a gente faz 98%? Vamos vender de novo para eles. É isso aí que eu queria falar agora, que é o remarketing. Isso. Né? O que é remarketing e como funciona. O remarketing é o terror de muitas pessoas, né? O cara entra num site desse aí de viagem, de sapato, não sei o que, aquele anúncio parece que assim, vai atrás, perseguir ali pro resto da vida daquela pessoa. Mas na realidade, pessoal, o remarketing, quando ele é bem feito, quando ele é bem estruturado, quais são as duas empresas que fazem, as principais que fazem isso? Facebook e o Google. Então, assim, basicamente, se você entra num site de um agente, tá pensando na viagem para Las Vegas, o André vai lá comemorar com a esposa dele, vai para Las Vegas agora comemorar quantos anos de casado, André? Eu vou me casar, na verdade, mas... Tá juntos, vai, André, não foge. 8 anos. 8 anos. Isso aí já é união estável, já tá casado, já vai dividir tudo. Mas assim, aí o André vai comemorar daqui a 2 anos, vai casar em Vegas, decidiu casar em Vegas. Aí ele entra no site de viagem e aparece lá aquela, André, você pesquisou Vegas, aqui ó, tem passagem, tem isso, tem aquilo outro. A grande vantagem do remarketing é que no primeiro momento, a gente acabou de falar, 2% em média das pessoas compram pra gente. Mas eu tenho uma chance muito grande de vender para esse cara no segundo momento, no terceiro momento. E aí a gente Porque ele já foi afunilado. Porque ele já foi afunilado, eu já falei para ele quem eu sou, ele já conheceu minha marca, ele já entrou no meu site. Então assim, para esse cara, teoricamente é um pouco mais fácil eu vender para ele. Então a gente utiliza as estratégias de remarketing no Google e retargeting no Facebook. Basicamente cada ferramenta tem um nome, mas elas fazem basicamente a mesma coisa. Muitas lojas de livros fazem muito remarketing, a Amazon faz muito. Isso. Né? Você vai lá, começa, ou coloca no seu carrinho, ou simplesmente clica no link de um livro que você quer ver, mas você não compra. Se você tiver logado, né, você alimentou alguma identidade sua, você deixou lá, e você vai ser impactado nas suas redes sociais que estão associadas, né, aquele seu login, daquele produto que você procurou, né, isso é o remarketing. Você tem a opção de não querer o remarketing, como é que você faz isso? Limpa o cache do navegador. Vai lá no teu Chrome, no teu Safari, no teu Firefox. Ninguém usa aqui Internet Explorer não, né? O Edge, né? Agora o Microsoft Edge. Não usa, cara. Vai que usa, né? Vai que usa, mas tem que limpar o histórico, tá? Vai lá, limpa o histórico, tô brincando. Vai lá, limpa o histórico, e aí o remarketing ele vai se embora. Então não precisa ficar afobadinho. Não fica afobado com raiva não, aquilo é muito bom, cara. Aquilo é muito bom. Em todos os momentos do funil de vendas, tem uma ferramenta importantíssima, que ela teve altos e baixos, né, críticas e elogios, mas
o e-mail marketing ainda é muito importante, isso como ferramenta, porque o que vai alimentar no e-mail marketing é mais importante ainda que é o conteúdo, né? Feito por bons jornalistas. Por bons jornalistas. O e-mail marketing, né? Ele entra em vários momentos do funil de vendas. Qual a importância dele? Quais ferramentas você indica aí para quem Ele é quer um fazer motor de e-mail tudo. Hoje em dia, se a gente quiser fazer um funil de vendas eficiente, eu utilizo o e-mail marketing. Qual a grande vantagem do e-mail marketing? É porque ele automatiza todos os processos. Então, por exemplo, se alguém está entrando no site meu de algum cliente nesse exato instante porque se interessou por algum conteúdo que ele viu no YouTube, no podcast, num blog, enfim, 24 horas por dia aquele meu conteúdo está sendo compartilhado. E quem é que entrega o conteúdo para o meu usuário? É o e-mail marketing. Quem é que vai entregar o e-book? É o e-mail marketing. Quem é que vai se apresentar? Quem vai dizer assim, oi, eu sou o Luciano? E-mail marketing. Quem vai dizer assim, oi, fulano de tal? Quem vai pegar o nome da pessoa e mandar uma mensagem específica para ela? É o e-mail marketing. Ei, Luciano, quer dizer que não é você que escreve aqueles e-mails para mim, não? Não. Aquela revelação do Papai Noel, né? Papai Noel não existe. Não, desculpa, eu não escrevo e-mail. Pois é, então assim, o e-mail marketing é responsável por tudo até a venda. Por isso que o funil de vendas ele é bacana. Você literalmente cria uma máquina de vendas trabalhando para você 24 horas por dia. Existem várias e várias ferramentas que a gente pode trabalhar funis de vendas hoje em dia. Posso elencar algumas aqui. Meu marketing, né? De e-mail marketing, certo. Desculpa. Posso elencar aqui algumas. Por exemplo, aqui eu uso hoje. Eu uso uma ferramenta que chama-se MailChimp. MailChim de Maria P. MailChimp. MailChimp, você que está escutando a gente agora, é uma ferramenta que ela começa gratuita até 2.000 usuários. Cara, 2.000 usuários é muita gente. Muita coisa. É muita coisa. Já usei a versão gratuita. Pois tem tudo que você precisa. Você pode fazer um funil de vendas tranquilo. Ele tem índice de entrega, índice de abertura, índice todas de as clique. informações você tem lá dentro. E mais legal ainda, você pode criar um negócio chamado automação, que antes não estava inclusa no MailChimp, que é criar esses e-mails, essa sequência de e-mail. Agora está tudo incluso no MailChimp. 2.000 usuários, você pode começar com ela sem problema nenhum. Aqui no Brasil... RD Station aqui é no outra Brasil, também. exatamente. Essa é a MailChimp americana. Agora eu vou falar de duas ferramentas aqui no Brasil. Primeira delas, aproveitando aí que você falou, chama-se RD Station. Ferramenta super competente, super completa, que você procura lá. RD Station, né? Enfim, você também tem um RD. Tem outra ferramenta também muito boa que eu indico para todo mundo. Chama-se Lead Lovers. Lead é L-E-A-D. L-O-V-R-S. Lead Lovers é outra ferramenta que você pode utilizar, tá? Então, assim, MailChimp, Lead Lovers. Tem outra ferramenta portuguesa, chama-se Egoi. Egoi também você consegue criar automações, enfim, dá para um monte de usuário também. São ferramentas excepcionais. Mas quem quer começar hoje de forma gratuita, eu aconselho o MailChimp. A gente teve aí outras ferramentas nesse nosso caminho aí do funil. Você quer citar outras ferramentas que possam ser utilizadas, que você utiliza para fazer o funil de vendas? Vamos lá. Todo mundo que vai fazer qualquer funil de vendas, você precisa primeiro ter um site. Você precisa ter um site hospedado. O que é que eu indico para quem está me escutando aqui agora? Cara, procura, vai lá na tua hospedagem, registra o teu domínio, escolhe um nome bacana, entra no site. Domínio é, sei lá, R$30 por ano. Você vai entrar numa ferramenta chamada NameCheck. Vamos lá, até hoje, você me indicou essa ferramenta, até hoje eu utilizo. Cara, eu uso todo dia também. NameCheck.net, ou é .com, acho que é .net. NameCheck, não, .com. Enfim, procura o NameCheck. Lá você vai pesquisar o domínio que você vai querer utilizar para a tua marca, a empresa XPTO. Você vai ver se o domínio .com.br está disponível, mas você vai ver uma coisa mais importante ainda. São os nomes das redes sociais. Se o Facebook está liberado, se o Instagram está liberado, se o YouTube está liberado, se o Twitter está liberado. Se tiver tudo verdinho, registra. Porque não tem coisa mais chata você ter uma marca com um nome de rede social tudo diferente. Enfim. Você precisa registrar o teu site, baratinho, você vai pagar R$44 por ano para escolher o teu domínio e uma hospedagem que é R$20 por mês, ou seja, não é nada. Tem o domínio.com que você pode fazer. Exatamente, eu aconselho você proteger logo o teu domínio. Segunda coisa, você precisa ter um site. O teu site que vai estar hospedado, anota aí, tem que ser uma plataforma chamada WordPress, W-O-R-D-P-R-S-S. Ainda hoje, Luciano, é a melhor e... cara, desculpa os programadores fazem site muito bacana, mas para quem está começando, não existe ferramenta melhor do que o WordPress. O pessoal fala Dá muito... um podcast só sobre o WordPress, só sobre o WordPress, enfim, é outro tema aí. E aí eu uso uma ferramenta que eu uso,
chama-se OptimizePress. OptimizePress é o canivete suíço do Internet Marketing. É um plugin do WordPress. Você paga lá a partir de $97, você paga uma vez só e você vira um web designer, um programador da noite pro dia para criar as páginas. Depois eu posso até passar, eu vou passar pro André. Agora... Os web designers agora querem matar o Luciano, sabe? Nesse momento, sempre em sala de aula, eu pergunto, tem um web designer? Só, se você quiser criar um site, primeiro procura fulano de tal. Depois... Se ele não tiver disponível, anota esse site aqui. Enfim, eu vou passar esses links todos pro André aí para fazer isso aí. E se você tiver algum PDF, algum material que você queira passar sobre funil de vendas, você também coloca pra gente, que a gente coloca pro pessoal do download. Eu vou fazer agora uma pergunta de ouro, tá? Eu esperei até agora para fazer essa pergunta. Bom, parte dos nossos ouvintes são pessoas que são profissionais de marketing digital, que ou já conhecem, estão aprofundando, ou têm interesse em saber as dicas do Luciano. Mas uma parte deles também são empreendedores, são empresários, profissionais liberais, autônomos, que querem contratar um serviço, né? Muitas vezes é uma pessoa só ou uma empresa pequena não tem condição de fazer o funil de vendas, até porque você falou que uma pessoa só não faz o funil de vendas. São várias etapas, precisa de várias expertise que uma pessoa só não congrega, né? Então o que eu quero saber é o seguinte: como é que a pessoa vai contratar um profissional para não ser enganado? Primeira coisa, essa pergunta eu sempre escutava tempos pretéritos, quando eu falava, você não quer comprar online, eu tenho medo, não sei o quê. Tem alguma dica para comprar online? Tem, claro. Tudo que acontece no mundo offline vai se replicar no mundo online. Ou seja, quando a gente vai comprar no mundo offline, no mundo dos bricks, né, dos tijolos, você vai comprar naquela loja ali de esquina que você nunca ouviu falar, ou você vai comprar numa marca conhecida que está na internet, tem vários anos. Pô, a chance de eu comprar numa marca conhecida, a chance de eu ter problema numa marca, numa loja dessa, grande, é menor do que numa lojinha pequena. Não estou dizendo que a loja pequena sempre são caloteiros. Não. Mas eu estou dizendo que, teoricamente, é desse jeito. E as pessoas, às vezes, elas ficam meio cegas. O computador está barato, eu vou comprar aquilo ali. A pessoa fica cega pelo preço, acaba comprando gato por lebre. A mesma coisa acontece no mundo do internet marketing, do marketing digital. Hoje em dia, felizmente ou infelizmente, eu deixo isso aí aberto para quem está nos escutando agora, tem consultor de marketing digital em toda esquina. A palavra meio que vulgarizou, sabe assim? Todo local tem um consultor, um especialista em marketing digital. Eu acho que a tendência é dar uma funilada. Os bons vão ficar. Exatamente. Não tem jeito. Até porque as agências já agregaram essas... Então o autônomo vai ter que... Mas as pessoas se apropriaram da expressão então, e podem queimar o mercado, eu acho. Sabe fazer post no Facebook, é profissional de marketing digital. Sabe botar lá uma frase, pega um Canva da vida, bota a arte lá e é o consultor em marketing digital. O que é que eu costumo dizer para todo mundo? Primeira coisa, faz de conta que vai ser a babá do teu filho. Alguém assim vai ter uma coisa que você diz assim, meu Deus do céu, quem é essa pessoa que eu vou contratar? Peça referências de experiências anteriores. Não queira saber diploma, se o cara qual foi a faculdade que ele cursou, não queira saber nada disso. Amigo, para quem você trabalhou, qual foi o resultado que você deu? Ponto final. É a primeira coisa que eu aconselho, sempre quando as pessoas me perguntam, eu digo exatamente isso. Quem você trabalhou e qual foi o resultado que você conseguiu para aquela pessoa? Ponto final. Se alguém quiser saber, você me pergunta e eu vou dizer para quem eu trabalhei quais foram os resultados que eu dei. Obviamente eu não fico divulgando isso na minha internet, no meu YouTube, mas se você quiser saber, eu tenho minhas referências. Cláusula de confidencialidade. Eu tenho minhas referências, eu vou dizer quem foi, você pode depois ligar para quem trabalhou, se a pessoa teve resultado ou não. Isso é a primeira coisa. Coisa que você falou que é extremamente importante, André. O que é que a gente tem que fugir? Fuja de expressões do tipo, cara, isso com certeza vai dar certo. Vou fazer 1 milhão em vendas. Você vai ficar rico. Promessas que não são fáceis de se cumprir. Eu digo para todo mundo, eu digo assim, internet, vender pela internet é o maior barato, é legal, é super legal. Não é fácil. É simples a gente explicar, mas não é fácil. Agora, depois você começa, o ROI, geralmente o retorno, você bota pouca grana para fazer muito. E a gente tá falando aqui de funil de vendas, porque assim, todo mundo acha que estar na internet é você já ser visível para todo mundo que está na internet. E não é verdade. Primeiro porque as pessoas estão sendo aí bombardeadas com conteúdo, informação e venda a todo instante. Então, para você se diferenciar, é difícil. E depois porque você precisa ter realmente alguma coisa de qualidade relevante para que você não seja rejeitado, né? Porque também tem um índice de rejeição né, em relação a isso. Então, o funil de vendas é uma excelente estratégia para você vender na internet. Então, assim, se alguém chega e diz assim para você, André, cara, a gente vai fazer uma estratégia aqui, eu vou te colocar na primeira página do Google. Só existe uma forma
que a pessoa que vai te garantir que tu apareça na primeira página do Google. Se você pagar anúncios, e o anúncio lá, o Google diz, para esse valor que você vai me pagar, você consegue aparecer na primeira página. Qualquer outra coisa, qualquer outra estratégia que esse cara esteja usando, não aceite, por uma simples razão. Ele vai usar alguma estratégia não aprovada pelo Google, e isso pode reverter em uma penalização para você e você vai desaparecer do Google. Isso quer dizer que você vai sumir de 97% do mercado de buscas do Brasil. Procure referências, procure pessoas que já estão dando resultado. Luciano, você tá dizendo que o profissional que não deu resultado dele é ruim? Não, muito pelo contrário. Esses caras, eles vão ter um outro... Ele tem que se dizer, olha, eu sou novo nesse mercado, eu vou fazer isso. Ele vai cobrar, obviamente, um valor mais barato. É diferente. Então, assim, eu não estou querendo dizer, porque um dia eu não tive experiência. Mas tem muita gente começando boa. Exatamente, né? Tem muita gente começando boa. Mas, assim, se você quiser ter já começar com o pé direito, digamos assim, procure um profissional qualificado. Legal, legal. Fechamos? Tem alguma coisa que você quer colocar, professor? Eu falo aqui até amanhã sobre esse assunto. Bom, a gente viu que devem nascer vários spin-offs aí dessa conversa com o Luciano, que ele citou aí. WordPress, foi mais que a gente falou aí, produção de conteúdo, marketing, cada tema, funil de marketing, funil de vendas, né, essa estratégia de marketing digital, de internet marketing, você viu que ela pega aí várias etapas do marketing digital, né? E você, ouvinte, ficou afunilado com este episódio? Então mande sua sugestão, crítica ou elogio para o nosso Instagram, @serifacast, facebook.com/serifacast ou nosso e-mail, serifacast@gmail.com. Estamos também em tribunadoceará.com.br/blogs/serifacast. Lembrar que esse podcast é uma parceria com Caramelo Coworking, a captação de Elton Bastos. Muito obrigado pela sua audiência, grande abraço, tchau!